O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse o seguinte: ninguém tem o monopólio do patriotismo, Fábio Piperno, mencionando um grupo que entendeu ou se entendeu como patriota e apenas ele, e como se aqueles atos que eles tomavam é o que garantia o patriotismo no país, diferentemente de qualquer outra pessoa que pensasse diferente dele. Claro, até porque quem tenta vender para a sociedade que ele tem uma espécie, que ele é de fato o verdadeiro patriota, aquele que tenta passar a impressão de que ele tem esse monopólio da virtude patriótica e, portanto, o outro lado é exatamente aquele que busca ferir, aquele que busca usurpar desse tipo de sentimento, esse é o lado provavelmente com mais tendência à sanha autoritária. Sempre foi assim, historicamente é assim em todas as sociedades e aqui no Brasil também. O Dávila há pouco revisitou alguns momentos de ruptura institucional, de golpes aqui no Brasil. Veja, o Brasil tem assim dezenas e dezenas de exemplos. E sempre o lado patriótico e defesa da democracia era justamente quem procurava sufocar outros setores aí da sociedade, outras correntes que pensavam diferentes. Aliás, o ciclo do Getúlio nasce com uma ruptura em 30, aí em 32 ele é ameaçado, em 37 eles apelam a uma fraude, a um fantasma esquerdista para criar a ditadura. Enfim, exatamente aquele plano Cunha, aquela maluquice, aquela maluquice que eles usam para exatamente enfiar a goela abaixo uma outra ditadura. Depois ele cai, vem a Constituição de 46, e em 47 essa mesma turma caça dois partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista, que inclusive tinham representantes eleitos. Aí vem a turma de 64, usa lá o fantasma do comunismo e tal, para de novo enfiar a goela abaixo uma ditadura, que durou 21 anos. Nos anos 50, a turma que tentou atropelar a posse do JK. Então o Brasil está cheio de exemplos em relação a isso. Eu acho que, você sabe que, inclusive, para mim, o grande momento da carreira política do presidente Lula acontece no final de 2009 e início de 2010, quando uns aloprados petistas, se aproveitando da incrível popularidade dele naquele momento, veio com a ideia, por exemplo, de mudar a Constituição para lhe dar a possibilidade de disputar uma outra eleição e provavelmente ganhar. Foi ele quem naquele momento falou não. Sabe, com a normalidade institucional não se brinca. E é assim que tem que ser. Ainda nesse tema, falando um pouquinho da frase que foi dita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que ninguém tem o monopólio do patriotismo, Alan Gani, eu até peguei aqui a definição de patriotismo, que é sentimento de orgulho, amor, devolução, devoção à pátria, aos seus símbolos, ao seu povo. E se a gente pensar bem, o conceito de democracia, ele também permeia ali o patriotismo, Não dá para você simplesmente se apropriar disso e entender que você, com os seus pensamentos, com aquilo que você acredita, apenas você seja patriota e não aquele que pensa diferente de si. O patriotismo, ele significa defender os valores da nação, E eu aí volto num ponto que o Dávila levantou, que eu acho que é muito importante. Quais são estes valores da nação que unem a esquerda e a direita? Tem um pensador que eu gosto muito, Evandro, chamado Ortega y Gasset. E no seu famoso livro antológico, que é o Rebelião das Massas, ele diz o seguinte: o que é o Estado? O Estado, na verdade, é um projeto comum de sociedade. Então, uma sociedade ela tem que ter um projeto comum. E o patriotismo, essa defesa da nação, não dá para a gente falar em defesa da nação, o patriotismo, sem a gente falar em defesa dos valores da nação. E quais são esses valores da nação, que estão acima de esquerda, de direita? O que eu entendo que é o respeito à Constituição Federal do Brasil,
a liberdade de expressão, a preservação da democracia, a um senso, né, de família, de justiça. Então, há esses valores aqui que nos colocam como defensores dos valores patrióticos da nação. E é claro que essa palavra, patriotismo, muitas vezes ela é utilizada por grupos ideológicos, e a gente viu isso ao longo da história, que tanto em regimes ditatoriais, sejam eles identificados com a esquerda ou com a direita, se utilizaram muito da defesa do patriotismo entre aspas, né, da pátria, mas na verdade era a defesa de um determinado regime, apelando para essa expressão, né, patriotismo, mas no final das contas era para defender o seu regime, instrumentalizando. Assim como muitos ditadores utilizam a palavra democracia para o quê? Instaurar uma ditadura. Muitos também utilizam a palavra patriotismo para avançar com regimes autoritários. Por exemplo, a gente viu isso no comunismo, no fascismo, etc. Fala, Dávila. Não, o Gani acabou de citar esse livro fantástico do Ortega y Gasset. Ele dizia que os demagogos são os estranguladores da civilização. E o jeito que demagogo estrangula a civilização é justamente usando o patriotismo para criar o discurso do nós e eles, para criar o radicalismo e a polarização. Patriotas somos todos nós, os outros são os antipatriotas. E isso é o que começa a fomentar a polarização, que acaba acirrando a sociedade e acabando com esse mínimo denominador comum dos valores que todos nós comungamos. Então, está na hora de pacificar o país. E aí também, voltando ao Ulisses Guimarães, que foi citado tantas vezes, é bom lembrar uma frase do Ulisses que dizia outra coisa importante, e aí principalmente para fazer um contraponto a alguns pedaços de alguns discursos mais inflamados. Ele diria o seguinte: a política não é função hepática, não se faz política com ódio. A política é irmã do caráter, filha da consciência, hóspede do coração. Então é importante se inspirar nessas pessoas que realmente lutaram pela democracia no Brasil durante 21 anos de governo autoritário e que jamais desistiram da batalha para resgatar a democracia no Brasil.